Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Prevenção ao suicídio e a história de Osasco são destaque na 52ª sessão ordinária do ano. O programa Nossa História é dedicado a trazer os registros do passado para toda a cidade, com a participação de toda a comunidade. Um grande marco para que os jovens possam conhecer a história de Osasco e aqueles que conhecem possam reviver. Representantes do Executivo faltam à audiência sobre uso e ocupação do solo e vereadores protestam. Senhor presidente, tem quase um mês que foi pedido, então não dá para falar que não havia tempo hábil para acontecer a audiência, que o convite chegou em cima da hora e que não poderia. E governo federal cria plataforma para comunicação de recalls via internet. E a partir de agora, uma página na internet desenvolvida pela Senacom é mais uma forma de divulgação para o consumidor. A nova plataforma traz acesso rápido e detalhado aos mais de 1.000 recalls em andamento. É agora no Câmara Notícias. Prevenção ao suicídio e o programa Nossa História estão entre os assuntos que foram mais debatidos durante a 52ª sessão ordinária, que aconteceu aqui na Câmara na quinta. E o primeiro vereador a vir à tribuna foi o Dr. Bonin, que fez uma moção de apelo pelo Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Retomando um tema que foi abordado aqui na última sessão pelo nosso nobre colega Ricardo Silva, a respeito do Dia Mundial do Suicídio, que foi comemorado no dia 10 de setembro último. Parece um pouco sem importância a gente abordar esse tema, porque a gente não tem, eu mesmo como médico, não tinha noção da importância desse tema que aborda suicídio. Eu não tinha noção da enormidade de casos que existe de pessoas que suicidam. São números alarmantes que eu gostaria de citar aqui para vocês, para nós termos ideia da magnitude do problema. Bom, a taxa de suicídio de adolescentes, e é a principal faixa etária onde acontece esse evento, considerados adolescentes de 10 a 14 anos, aumentou 40% nos últimos 10 anos, e 33% naquela faixa etária de 15 a 19 anos, isso aqui no Brasil. Vocês terem uma ideia, a cada 45 minutos, um brasileiro comete suicídio. Para a gente ter uma ideia, esse número de uma morte a cada 45 minutos supera o número de vítimas acometidas pela síndrome da imunodeficiência humana, AIDS, e também por um grande número de tipos de câncer. Então, suicídio mata mais do que AIDS, suicídio mata mais do que alguns tipos de câncer que a gente tem aqui na nossa realidade. Quais são as principais causas? Quer dizer, por que uma pessoa se suicida? São várias as causas. O bullying, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. Tudo isso é muito importante, mas uma outra coisa muito importante, principalmente na classe que mais que comete suicídio, que são os adolescentes, é a falta de perspectiva na vida. Então, é um assunto bastante importante. Eu queria ressaltar, queria que fosse dado um zoom aqui, que agora no próximo dia 21, está presente aqui, eu chamei pedi que fizesse parte da mesa, a Regiane Souza Neves, a senhora Regiana Souza Neves, que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher, e que no próximo dia 21, quinta-feira próxima, às 15 horas, vai acontecer essa palestra, que é sobre a prevenção ao suicídio e valorização da vida. É muito importante que vocês apareçam, que vocês acompanhem essa palestra, que vai ocorrer na rua Salim Bechara, número 407, aqui no centro de Osasco. Então, abordando esse importante tema, que é a alta incidência de suicídio que a gente tem na nossa população.
O vereador Pelé da Cândida pediu para discutir a moção e lembrou de um vizinho que era amigo de infância e que, apesar de não dar indícios, se suicidou. O parlamentar usou seu depoimento para alertar a população que este é um problema que pode estar, inclusive, dentro de nossa própria casa. O tema agora é civismo. Na tribuna, o vereador De Paula falou sobre o programa Nossa História, que busca resgatar, ampliar registros e valorizar a história osasquense. Esse projeto é realizado pela Prefeitura de Osasco e coordenado pelo cidadão Sebastião Bognar, grande conhecedor da história de Osasco, vereador por vários mandatos, deputado estadual, secretário municipal e um eterno apaixonado por Osasco. O programa Nossa História é dedicado a trazer os registros do passado para toda a cidade, com a participação de toda a comunidade. O sentimento cívico sempre foi uma luta do homem Bognar, e agora ele ajuda a implantar na cidade o espírito estadista, o patriotismo e o despertar dos jovens na participação da vida pública com a construção de uma sociedade melhor. Nós ficamos muito contentes ali por o início desse programa Nossa História, que vai ter toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, o hasteamento da bandeira. É um momento muito especial que todos nós devemos participar e a cidade de Osasco ganhará muito com isso. A moção de congratulação foi apoiada e debatida por muitos vereadores. Dentro do âmbito da história osasquense, Jair Assaf falou sobre o projeto para a criação de um memorial dedicado a Antônio Agu, de um marco zero para a cidade e sobre o papel especial de Bognar nesse processo. Nós não temos um memorial em homenagem a Antônio Agu e também não temos um marco zero na cidade. Por coincidência, senhor presidente, que encontra-se nesta casa o seu Séter. Eu convidei o seu Séter para podermos conversar, para definir um projeto, para apresentar ao prefeito sobre o Marco Zero e o Memorial Antônio Agu. E o vereador Bognar, com toda a sua gentileza, com a sua elegância, o amor que tem pela cidade, ele está encabeçando essa parte no gabinete do prefeito. E o vereador Bognar, eu vou chamá-lo assim, porque é sempre vereador, ele tem competência para isso. Primeiro que é um homem sério, trabalhador, e já cobrou várias vezes a presença desta casa e nessas homenagens, ou perpetuar aqui a história da nossa cidade. Eu sou plenamente favorável às homenagens, a essa moção de apoio, de prestígio, não só ao gabinete do prefeito, mas ao vereador Bognar, que por pouco não foi prefeito da nossa cidade. E os vereadores Toniolo, Josias da Juco, Ricardo Silva e Dr. Bonin também repercutiram a moção sobre o programa Nossa História. Bonin defendeu a volta da matéria de organização moral e cívica para a grade curricular. E Josias sugeriu, além de fazer o encerramento do desfile de 7 de setembro com as alas militares, se organizar um desfile também no aniversário da cidade. Resgatar a memória de uma cidade é muito importante. Eu que moro aqui na cidade há 54 anos, cheguei junto com a emancipação da cidade. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, Toniolo, dia 2 de setembro agora foi aniversário da cidade do Novo Osasco. Quantos anos ele faz? Foi aniversário, mas quantos anos ele fez? Né? Você fica em dúvidas para responder isso para o cidadão. Então, eu acho que nós como homens públicos que somos, principalmente o executivo, tem essa obrigação de levantar e resgatar toda essa história e deixar para a prosperidade. Além de que, ali ele está trazendo aulas de cidadania, coisa que nós tínhamos no passado. Os mais antigos aqui se lembram que a gente perfilava na escola, cantava o hino nacional, tá certo? Para depois entrar para a sala de aula. Hoje, que muitas vezes você pede para uma criança para cantar o hino nacional, ela não sabe.
esse resgate da cidadania, esse resgate da história da cidade de Osasco, dar aqui menção aos autonomistas que, afinal de contas, tiveram uma luta, lutaram tanto para criar autonomia, fazer com que esse bairro esquecido da cidade de São Paulo se transformasse em uma cidade autônoma, hoje aí, sendo aí o segundo PIB do estado de São Paulo. Poxa vida, então nós temos que manter isso, preservar isso e manter essa história. Vereador Boguiná, sem dúvida nenhuma, os colegas que estão aqui não teve a oportunidade de conhecer como vereador, mas era uma pessoa que sempre trazia um pouco da história da cidade de Osasco, né, vereador Jair? Sempre estava atento com essas histórias. É tanto que nós falávamos muito aqui, vereador Renato Boni, sobre a questão do hino da nossa cidade. Porque o hino da nossa cidade conta um pouco, ou conta boa parte, da história da nossa cidade, do movimento do sim sobre o não, o que aconteceu. E eu lembro bem que aqui na Câmara, vereador Toniolo, a gente sempre ficou preocupado em resgatar essa questão da história, e a gente vê um vereador que continua vereador, a gente sempre fala isso, hoje junto ao gabinete do prefeito, resgatando a história da cidade de Osasco. Queria destacar um ponto importante nessa história, vereador Toniolo. Tem famílias que não entraram na discussão ou que o nome foi levado sobre os emancipadores, mas que hoje está sendo reconhecido, porque muitas vezes é uma família humilde que estava lá num cantinho e que não foi lembrado muitas vezes porque os nomes de algumas famílias são lembrados com mais firmeza, ou muitas vezes em alguns momentos na cidade. E o vereador Boguiná fez questão de procurar, vereador Daniel, e resgatar isso também. E uma proposta que eu fiz, presidente, para o vereador Boguiná, é que a gente volte a fazer um desfile no aniversário da cidade de Osasco. Então, é uma proposta que nós estamos fazendo agora, que no aniversário da cidade tenha desfile também na cidade, que a gente possa trazer as escolas. E uma sugestão também, a vereadora Régia foi secretária da Educação, o desfile de São Paulo esse ano foi inverso. As escolas desfilaram primeiro, depois o desfile militar. Então, nós vamos propor também na nossa cidade que o desfile militar seja depois das escolas, visto que as crianças ficaram muito tempo na avenida e querem assistir também um desfile militar, e isso vai trazer na cabeça delas o respeito ao civismo e o patriotismo, que elas acabam não assistindo aquele desfile tão bonito. A fala do nosso vereador Toniolo se reporta a uma cadeira que eu acho que tem que ser resgatada no nosso currículo escolar. Organização Moral e Cívica do Brasil. Acabou o civismo no Brasil. Não se tem, a gente aprendia respeito pelas pessoas, a gente aprendia a respeitar os símbolos da pátria, cantar hino nacional, cantar o hino no estado de São Paulo, hasteamento da bandeira. No Cinearte, tudo isso era feito todas as terças-feiras. Isso se perdeu, tá? E eu acho que isso é responsável por um monte de maluquices e atrocidades e falta de respeito que a gente vê hoje em dia. Então, assim, é lógico que isso é uma ação do Ministério da Educação, mas queria deixar aqui um alerta, quem sabe alguém possa estar nos ouvindo, né, vereador Josias? Isso. E resgate, né, para o nosso currículo escolar fundamental a cadeira Organização Moral e Cívica do Brasil. E veja em instantes, uso e ocupação do solo. Vereadores protestam contra a ausência do Executivo em audiência. Eu não entendi o porquê uma Secretaria da Habitação tão grande que era na cidade, tão importante que é, e não ter um técnico para vir aqui para debater um projeto tão importante. Mulheres, idosos e deficientes poderão descer fora do ponto de ônibus à noite. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver.
pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Inconformismo. Esse foi o sentimento dos vereadores presentes na Câmara na última quarta-feira para a realização de uma audiência pública sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Isso porque, apesar do convite antecipado, nenhum membro do Poder Executivo compareceu à audiência. E o vereador Tinha de Ferreira, que presidiu, protestou contra essa ausência e já avisou que irá convocar um novo debate. Essa audiência acabou ficando prejudicada, porque hoje nós não temos aqui os presentes da Secretaria da Habitação, que estaria aqui para explicar esse projeto tão importante para a nossa cidade. E o senhor Jair, que foi secretário da Habitação, que tanto fez como secretário, sabe da importância desse projeto de uso e ocupação em solo do município. Infelizmente, não podemos aí tentar esclarecer o público e vamos, sim, posteriormente, pedir uma nova audiência, porque nós não podemos passar um projeto desse para frente com muitas dúvidas que neles têm. Por isso que foi chamada a audiência pública. Infelizmente, não vieram para poder fazer esses questionamentos. Compondo a mesa do debate, doutora Regi Jair Assaf, que já foi secretário de Habitação, também se posicionaram. Que votei essa lei em 78, eu estava presente, e já estão 40 anos, mais ou menos, que essa lei está em vigor, e virou uma coxa de retalhos, a lei de diretrizes, a lei que estabelece o zoneamento da cidade. Era uma lei importante, tanto como a lei orgânica, como o regimento interno nosso aqui da casa. Claro que estabelece as diretrizes de uso e ocupação do solo. Por isso, eu compareci nessa noite para ouvir atentamente aqueles que têm a incumbência de dirigir a Secretaria de Habitação da nossa cidade. Acho muito importante discutir essa matéria. Nós agradecemos àqueles que aqui estão presentes, mas lamentamos que, aberta essa possibilidade de discussão, de apresentação ou de sugestão, de aprovação ou não do projeto em pauta, como não é possível, a própria presidência desse trabalho, o vereador Tinha já anunciou, ficou prejudicado, vai ser uma outra data. E eu, como vereador, que vou dizer mais uma vez, votei essa lei em 78, participei vários anos alterando essa legislação, entendo que nós precisamos modernizar, atualizar o zoneamento da nossa cidade. A cidade está se verticalizando, as indústrias estão indo embora, e nós precisamos dar uma nova legislação para daqui para frente, quem governar a nossa cidade, saber que a nossa cidade, nesses 55 anos, está mudando. Mudando para melhor, mas nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado principalmente com a verticalização da nossa cidade, onde nós tínhamos várias indústrias, hoje nós temos prédios, temos moradias, e assim nós estamos preocupados com por exemplo, a Bromboveri, com a Osram, né, com empresas grandes, de grande porte, que estão deixando a cidade. Claro que a cidade cresce, a cidade precisa de todos nós, mas é importante discutir, vereador Tinha. Eu acho que, convocando novamente uma outra oportunidade que nós estamos dando, vamos cobrar de Sua Excelência, o senhor prefeito, que aqui ficou por vários anos, que a importância do debate, principalmente quando se altera a lei de uso e ocupação do solo. Eu tenho que protestar, né? Porque qualquer proposta da Câmara
que queira debater a cidade, é importantíssimo que tenha os membros do Executivo para vir aqui apontar. Se nós marcamos esta audiência e pedimos essa audiência, é porque tem muitas dúvidas no projeto, e projeto que, como disse o seu Jair Assaf, é um projeto muito antigo, de 78, e que muitas coisas mudaram. Osasco é outra totalmente, né? Eu vim para Osasco em 75, e Osasco era mais mato, né, seu Jair? E hoje são prédios e mais prédios, indústrias, comércio, uma área de comércio, e Osasco está se verticalizando, e a gente precisa discutir essa ocupação do solo, e que seja feita da melhor forma. Então, o que a gente tem percebido, porque nós temos ido também nas discussões do plano diretor, e a gente tem percebido que o pessoal não quer discutir muito, né? Então, o pessoal está muito ausente, e um executivo que está ausente e não pensa no povo, e não quer a abertura e não quer a democracia, a gente não pode achar que um governo desse vai ter sucesso lá na frente, porque é importantíssimo a participação da população, sempre, né? Então, eu queria que registrasse o meu protesto, e, como o senhor Jair, também peço para a gente marcar uma nova audiência, porque, vendo no ofício, senhor presidente, tem quase um mês que foi pedido. Então, não dá para falar que não havia tempo hábil para acontecer a audiência, que o convite chegou em cima da hora e que não poderia. Então, tem um mês aí de diferença para esta data, então dava tempo suficiente para se organizarem e estarem presentes aqui para debater este assunto. Então, protesto pelo Executivo não se fazer presente, e também quero uma nova audiência para discutir esse projeto. E que, assim, não sei se ele está no regime de urgência, mas, se tiver, tem que sair do regime de urgência para a gente debatê-lo aqui em audiência. E o vereador Tinha encerrou a audiência explicando a importância do tema. Eu não entendi o porquê uma Secretaria da Habitação tão grande que era na cidade, tão importante que é, e não ter um técnico para vir aqui para debater um projeto tão importante. Porque o senhor Jair Assaf, ele não faltou com a verdade, não. Ele falou a verdade. Nós aprovamos esse projeto em 12 de outubro de 1978, na Lei 1435, ele era vereador aqui. Então, é uma alteração numa coisa tão importante, gente, principalmente quem está em casa, que entenda. Hoje nós estamos, na cidade, discutindo a revisão do plano diretor, que era para ter feita em 2014, e não foi feita, depois dos 10 anos do plano diretor. O que é o plano diretor? O plano diretor que é aquele projeto, aquela lei que ela organiza toda a nossa cidade, onde ela consegue fazer a cidade andar, ter o lugar certo para a habitação, o lugar certo para a moradia popular, o lugar certo para comércio, o lugar certo para a prestação de serviço, dos grandes call centers, que hoje cidades vizinhas conseguem dar muitos empregos e trazer muito excesso para a cidade, e, infelizmente, Osasco teve pouco investimento nisso. E nós precisamos disso na cidade por dois motivos: para criar os empregos aqui dentro, próximo das nossas casas, e também dar o resultado de arrecadação das receitas do município para poder essa grande máquina chamada Osasco ficar de pé. E essa revisão, essa discussão está sendo feita agora. É tão importante, gente, essa coisa da ocupação do solo, e que eu acho que teve algum problema de não ter ninguém aqui para poder explicar. Aquilo que o próprio doutor Jair já falou, a doutora Régia, nós vamos... O senhor prefeito, pela ausência, pedir, se tiver com urgência, nós vamos pedir para retirar a ausência, para poder aqui convocar mais uma audiência pública. A partir de dezembro, mulheres, idosos e pessoas com deficiência física poderão desembarcar fora dos pontos de ônibus a partir das 10 da noite em Osasco.
A lei que vai facilitar o desembarque deste público foi publicada na imprensa oficial do município no último dia 11 e entrará em vigor dentro de 3 meses, tempo necessário para que as empresas se enquadrem na nova regra. O projeto que originou a lei foi aprovado em agosto e é de autoria do vereador Alex Sá. E veja a seguir: Embrapa cria leite especial para pessoas alérgicas. O leite não alergênico, chamado de A2, está sendo testado por alguns produtores no Distrito Federal. Pesquisas feitas em países como a Austrália comprovam que o produto pode ser consumido por pessoas que têm alergia à proteína do leite. E a nova plataforma que avisa consumidor sobre recalls pela internet. Com ferramenta de busca detalhada, geração de relatórios das campanhas já feitas e opção para que o consumidor se cadastre para receber alertas de recall. A gente volta já, não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Você vai ver agora o resultado de uma pesquisa que pode ajudar muita gente que sofre com alergia à proteína do leite. Uma parceria entre a Embrapa e produtores de gado leiteiro gerou um produto especial que deve chegar em breve ao mercado. O leite não alergênico, chamado de A2, está sendo testado por alguns produtores no Distrito Federal. Pesquisas feitas em países como a Austrália comprovam que o produto pode ser consumido por pessoas que têm alergia à proteína do leite. No Brasil, o médico Paulo Horta está conduzindo a primeira pesquisa médica sobre o tema. A ideia agora, nós estamos programando, já está mais ou menos acertado, passar por um projeto médico propriamente dito, para a produção de resultados positivos ou negativos, para confirmar os trabalhos existentes no exterior, da inocuidade e da vantagem do leite A2 sobre o A1. O segredo do produto está na composição. A maioria do leite que se compra no supermercado tem na fórmula uma proteína chamada de beta-caseína A1. É ela que causa alergia em algumas pessoas. Os pesquisadores descobriram que vacas de raças zebuínas, como a Gir Leiteiro e a Cindy, produzem um leite 100% composto por uma outra proteína, a beta-caseína A2, que não é alergênica. A chamada alergia à proteína do leite de vaca, ou APLV, pode gerar vários sintomas, desde uma simples dermatite a até diabetes tipo 1 e problemas respiratórios graves. Ela é diferente da intolerância à lactose, que é a dificuldade de digerir a lactose, o açúcar do leite. Não há estatísticas precisas sobre a alergia, mas estima-se que ela afete cerca de 5% das crianças brasileiras nos primeiros meses de vida. A ideia é fomentar o desenvolvimento desse mercado, né, para que os criadores possam colocar o leite A2 no mercado e atender esse nicho da população, que tem dificuldade na digestão do leite que contém a beta-caseína 1. Acredito que dentro de 30 dias já vão liberar o projeto da sala de produção e mais uns 90 dias a gente deve já estar colocando no mercado. O Eduardo teve um motivo a mais para investir na produção do leite A2. As 2 filhas dele apresentaram alergia logo que nasceram e só conseguiram melhorar quando passaram a consumir apenas o leite produzido na fazenda da família. Ela começou a consumir o leite e sarou todos os problemas que ela tinha. Ela nunca mais teve asma, ela acabou a otite de repetição dela. Em 10 anos, o Brasil registrou um aumento de 221% no serviço de recall. E agora, para facilitar essa comunicação, o governo federal lançou uma plataforma para que o consumidor possa se manter informado sobre esse tipo de comunicado. 2 anos depois que comprou este carro, seu Carlos foi convocado pela montadora para levar o veículo até uma concessionária e corrigir um defeito no computador de bordo.
O fabricante detectou que o problema poderia afetar o câmbio do automóvel. Pediram que levasse para eles analisar e verificaram que realmente teria que trocar o câmbio. E com isso aí eu estou utilizando o carro normalmente, está funcionando perfeitamente, não tenho nenhuma reclamação a fazer até o momento. Esse alerta que o fabricante fez ao seu Carlos é chamado de recall, que é uma comunicação do fornecedor de que vai corrigir a falha. O recall pode ser feito por meio de conserto do produto, substituição ou retirada do mercado, reembolsando o consumidor. O Brasil é um dos países com maior aumento no número de recall no mundo. O crescimento foi de mais de 200% em 10 anos. 8 em cada 10 casos envolvem a indústria automobilística. As campanhas de recall são feitas por iniciativa dos próprios fabricantes quando percebem um defeito e também por determinação da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, quando recebe denúncias. É sim uma obrigação do fornecedor e também um direito do consumidor que esse procedimento ele seja realizado. Até o início deste mês, a divulgação das campanhas de recall eram feitas em anúncios publicitários pela imprensa e, no caso dos automóveis, também por meio de carta ao consumidor. E a partir de agora, uma página na internet desenvolvida pela Senacom é mais uma forma de divulgação para o consumidor. A nova plataforma traz acesso rápido e detalhado aos mais de 1.000 recalls em andamento, com ferramenta de busca detalhada, geração de relatórios das campanhas já feitas e opção para que o consumidor se cadastre para receber alertas de recall. A grande dificuldade dos fornecedores é conseguirem chegar a esses consumidores. Então é mais uma ferramenta que está sendo posta no mercado de consumo para auxiliar, para ajudar o consumidor a se proteger aí nessas relações existentes entre consumidor e fornecedor. Os usuários da CPTM já podem carregar seus celulares e utilizar aparelhos eletrônicos enquanto aguardam o embarque em 14 estações das linhas 7 Rubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda, 11 Coral e 12 Safira. Foram instaladas 111 entradas USB nos bancos das plataformas. A previsão é aumentar para 649 pontos nas 6 linhas até o início do ano que vem. O serviço faz parte do contrato de exploração comercial dos bancos e painéis das estações, cuja licitação foi vencida pela empresa Eletromídia. No ano passado, a companhia instalou um ponto de apoio na estação Pinheiros, na linha 9 Esmeralda, com bancada e tomadas elétricas para o usuário carregar e utilizar aparelhos eletrônicos. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Um sistema de alta pressão, mais conhecido como massa de ar seco, predomina em todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira. A região metropolitana vai ter um dia de tempo ensolarado, poucas nuvens no céu, muito sol, temperaturas muito elevadas e nada de chuva por enquanto. A possibilidade da tarde desta sexta-feira ser uma das mais quentes de todo o ano. Na capital, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima deve chegar aos 34 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 18 e a máxima chega aos 33 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.